Sou Anderson Francisco da Cruz e hoje nós vamos tratar de um tema essencial para a igreja contemporânea, a igreja do âmbito da pós-modernidade. Sou Anderson Francisco da Cruz, bacharelando em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Vamos ao tema, vamos à introdução. Falar sobre vocação mística e filosófica é falar sobre uma necessidade específica e iminente para a igreja. Tanto a filosofia quanto a mística são vistos com certo distanciamento e também com certo tipo de desconfiança pela maioria dos cristãos. Contudo, assim como a teologia, a filosofia e a mística sempre foram fundamentos da igreja. Em que consiste a filosofia? A filosofia é uma área importante do pensamento humano, assim como a matemática, a história ou a geografia. Ou seja, jamais foram um tipo de conhecimento que pertence apenas ao mundo e não à igreja. Fazem parte da revelação natural e são indispensáveis para a formação de um cristão comprometido com Jesus, pois nasceram de Jesus. A filosofia ela investiga questões importantes da realidade e da existência, que não são percebidas pela maioria. E para essa investigação utiliza-se apenas do pensamento. Mas ela é vista com desconfiança pela maioria dos cristãos porque a filosofia moderna e mais recente tornou-se extremamente árida e secular. Embora recentemente tenha havido uma importante safra de filósofos cristãos bastante preparados para enfrentar problemas colocados principalmente pelo ateísmo, notadamente norte-americanos. Além da filosofia, a mística também é essencial para a comunidade cristã e ela deve ser valorizada sobretudo em nossos dias. Esse é um ponto muito importante para a comunidade cristã. Católica, ortodoxa e protestante. A mística não pode ser subestimada, mas para isso nós precisamos entender primeiramente o que é a mística, porque existe muitos estereótipos em relação a esse conceito. Mística é a espiritualidade. Em que consiste a mística? Ora, ao contrário do senso comum, não tem nada relacionado ao fanatismo, ao irracional, a manifestações estáticas ou ao ocultismo. Em sua etimologia e em seu significado para os cristãos antigos e em toda a história da igreja, a mística está relacionada ao relacionamento profundo e misterioso com Deus, um relacionamento radical de santidade e amor. Por que mistério? Segundo os antigos, não se trata de um mistério qualquer, mas de um mistério que está para ser revelado. E também do fato de que Deus jamais não será totalmente conhecido. Deus jamais não será totalmente conhecido. E quando eu digo os antigos, estou falando, me referindo aos antigos do cristianismo, os antigos cristãos. No âmbito do período da patrística, né? Período patrístico. Ou podemos também dizer que o místico é aquele que tem um relacionamento imediato com Deus. Isto é, ele não somente possui um conhecimento descritivo, discursivo, tampouco baseado em sentimentos infantis. Ele o contempla. Podemos dizer que ele foi de alguma maneira afetado por Deus. Ele conhece profundamente os seus pecados, mas não somente isso. Ele possui uma sede radical de santidade. É alguém que se apaixonou por Jesus e é também alguém que se apaixonou pelo assombro da cruz. Ele contempla o crucificado. Além disso, é aquele que ama radicalmente o ser humano e está identificado com a comunhão profunda. Raros são os místicos da igreja, mas são eles que caracterizam o cerne da comunidade cristã.
Raros são os místicos na igreja, mas são eles que caracterizam o cerne da comunidade cristã. A mística também caracteriza-se por ser uma filosofia do espírito, e o místico é aquele que sabe expressar essa ciência em palavras. Exemplo de místicos cristãos: Antão do Deserto, Orígenes, Gregório de Nissa, Dionísio Areopagita, Bernardo de Claraval, Teresa de Lisieux, Agostinho, Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Teresa de Ávila e João da Cruz. Grande João da Cruz. No âmbito protestante, não temos ainda uma mística organizada, mas estou estudando o assunto e sabemos que há na história do protestantismo cristãos extraordinários que caracterizaram-se por um relacionamento radical com Deus. E, nesse sentido, existe sim uma mística protestante, mas ela precisa ainda ser encontrada, apontada. A verdade é que nos falta ainda uma hagiografia protestante. Não temos isso. E acredito que essa é uma das tarefas para a teologia contemporânea. Eu acredito que os teólogos precisam começar a se preocupar com essa questão da hagiografia do protestantismo. Em relação à filosofia, vamos agora falar de filosofia. Citaremos agora alguns filósofos cristãos importantes: Dionísio Areopagita, Agostinho, Tomás de Aquino, Duns Scoto, o grande Tomás de Aquino, né? O gigante. Anselmo, aquele que concebeu o famoso argumento ontológico, que não é tão fácil de entender, mas possui um significado essencial, né, para o pensamento cristão. Mário Ferreira dos Santos, outro gigante brasileiro, embora pouco conhecido, seu pensamento merece ser estudado. C.K. Chesterton, C.S. Lewis, Norman Geisler, William Lane Craig e Alvin Plantinga. Sendo os três últimos, Norman Geisler, William Lane Craig e Alvin Plantinga, pensadores norte-americanos, ainda vivos, que representam o início de uma renovação para a vida intelectual da igreja, tão esperada pela história, após um longo período de exílio e deserto, e podemos dizer também de covardia, pusilanimidade, na filosofia cristã, que durou cerca de 800 anos. É marcada por pensadores secularizados, indecisos e existencialistas. Merece também destaque o eminente filósofo Richard Swinburne, pensador contemporâneo britânico, também ainda vivo. No âmbito da pós-modernidade, período em que vivemos, será justamente a insurreição de uma escola mística e filosófica que irá inspirar os rumos da igreja dessa geração e das próximas que estão por vir. Períodos extremamente complexos de serem discernidos, de grande conflito, densidade e complexidade ideológica, em que a decepção ora com o materialismo, ora com a igreja, recorre, respectivamente, a espiritualidades alternativas ou a reflexão e ao pensamento. Tanto um quanto o outro têm se renovado nesses tempos de vazio e relativismo absolutos, nos quais impera a ditadura do hedonismo e do entretenimento. Por esses motivos, os jovens têm recentemente se refugiado na filosofia e na espiritualidade da nova era. O que poucos sabem é que existe no cerne do cristianismo uma sólida filosofia e uma profunda espiritualidade, que devem ser estudadas por aqueles que desejam aprofundar o seu relacionamento com Deus e dedicar-se às questões mais importantes da cultura e do pensamento. É nesse contexto que tratamos nessa apresentação do sentido de vocação mística e filosófica, e de por que ele é uma necessidade específica e iminente para a igreja.
Trata-se de uma necessidade específica porque a vocação, tanto mística quanto filosófica, e nós vamos ver mais para frente que elas são uma coisa só, algo que precisa ser renovado, trazido a tono novo, uma resposta aos problemas do secularismo, do modernismo, do relativismo, do pluralismo, etc. Elas não são uma vocação qualquer. Tanto uma quanto a outra aprofundam questões que passam ao largo do senso comum e, no caso específico do cristianismo, implicam caminhar na incompreensibilidade e no deserto. O que precisamos hoje é de uma filosofia mística que se oponha radicalmente ao espírito de superficialidade, secularismo e humanismo que tem permeado a nossa sociedade na relação com a ideia de Deus, tanto na esfera do relacionamento quanto no âmbito do pensamento. Trata-se também de uma necessidade iminente, porque a igreja do futuro não subsistirá à superficialidade. Esse é o ponto essencial, primordial. Isso foi, de certa forma, pressentido pelo teólogo católico Karl Rahner, do século XX. O cristão superficial não resistirá aos tempos que estão por vir, nos quais será extremamente difícil discernir quem realmente é cristão. De certa forma, já estamos vivendo isto. E é nesse contexto que se insere o conceito de vocação mística e filosófica. As guerras futuras não se darão no âmbito físico, mas no campo ideológico. A filosofia é também a arte de discernir pensamentos e decifrar de que modos ele influenciam a nossa cultura. É, além disso, a arte de produzir um pensamento próprio, além de ser, por excelência, a própria ciência do interpretar histórico. Poucos pensamentos se caracterizaram por se manter como uma sólida filosofia da história. E um desses pensamentos é a própria filosofia de Agostinho. Precisamos de uma filosofia da história que seja para o mundo e que seja também para a igreja, para a comunidade cristã. A filosofia cristã, que é em parte apologética, mas não deve se restringir tão somente a isso. Porque a refutação ao ateísmo, que é necessária e vem sendo feita com sucesso por filósofos norte-americanos, não é a tarefa única da filosofia. Ela deve também se afirmar por uma proposta positiva, e não apenas de refutação e negação. O ateísmo é extremamente forte no 18 e no 19, vem perdendo força, sendo substituído gradativamente por um renovado interesse pela religião, notadamente por espiritualidades alternativas, pelas religiões orientais e pela espiritualidade superficial da nova era. Reflexo da crise da era pós-moderna, marcada pela decepção com as ideologias de progresso e por um forte e difuso sentimento de incerteza, relativismo e instabilidade.